Obrigada. Boa, Paula. Primeiramente, bom dia para todos que estão nos vendo e escutando. E realmente, na verdade, não tô toda sexta, né? Faz 2 sextas que eu já não participo aí com você, É, senti falta também. na verdade eu perdoei porque eu sei que foi aniversário, eu vi que você estava postando foto com a família, falei, deixa ele curtir Exato. aí o aniversário dele. O Will, seja sempre... Mas você foi muito bem representado, o papo fluiu bastante aqui, sempre muito bom também com o Zanin, toda a equipe aí da Avenue. Will, queria começar aí falando contigo. A gente está vendo. Agora eu vi aí, as bolsas todas viraram, né? Os Estados Unidos aí ganhando, né? Ampliando ali um pouco mais. Estavam todos os futuros ali meio que no patamar negativo, acompanhando as bolsas na Europa. Toda essa questão aí também do Reino Unido, Europa ali ontem, essa semana como um todo, meio conturbada um pouco mais aí nesse cenário macro. Mas eu queria entender a sua visão principalmente aí dessa reação agora, dessa virada. O que você acha que pode estar influenciando? São os resultados das companhias? Boa, Paula. Realmente, o que a gente está vendo, assim, existe uma criptonita no mercado, né? Para quem gosta de quadrinhos, eu não sou tão fã de super-herói, eu gosto mais da realidade. Acho que a realidade já é bastante surreal às vezes. Mas assim, quem lembra, né, do Super-Homem, da criptonita, até vou escrever sobre isso no artigo dessa semana. A gente tem uma criptonita hoje no mercado que são os juros, né? E aí a gente tem visto que bons resultados, ou melhor dizendo, resultados que estão vindo acima do que o mercado esperava, surpreendendo positivamente. Ontem, por exemplo, teve o resultado da AT&T, uma empresa que há muito tempo não crescia, com dificuldade, tentando cortar custo de tudo que é lado, fez spin-off, enfim, entregou crescimento. A mesma coisa aconteceu com o IBM. A Tesla decepcionou na margem, depois a gente pode falar de cada um deles, mas enfim, em linhas gerais, os resultados das empresas aqui nos Estados Unidos, eles estão vindo melhores do que as expectativas que tinham sido jogadas lá para baixo, tá? Então, resultados bons. Em contrapartida, você olha o juro atingiu a máxima de 14 anos ontem, o juro de 10 anos. O que houve essa semana que atrapalhou o mercado foi que, de novo, essa criptonita chamada aumento de juros, aumento dos yields, acabou prejudicando a Bolsa Americana, que em vários momentos, ao longo dessa semana, apresentou um comportamento parecido com o de hoje. Abria às vezes em alta, depois entregava tudo, ou no meio da tarde virava, então assim, ainda num ritmo bastante volátil, e o mercado meio testando a água, tocando até onde vai esse juro, e o mercado foi indo, e que nem eu falei, nessa semana, especificamente ontem, a gente atingiu a máxima nos yields das treasuries de 10 anos, em mais de 4,2%. Então, basicamente, o mercado falando, olha, a taxa de juros terminal do Fed, onde é que o Fed vai parar de subir juros, não vai ser em 4, 4,5, talvez seja mais para 5. E aí foi ajustando essa expectativa de juro longo, tá? E isso bateu no desempenho da bolsa. Então, para ficar bem claro, hoje a gente tem essa criptonita que volta e meia, ela acaba enfraquecendo o mercado. Ô Will, deixa eu... Tava lendo, né, num dos seus últimos aí artigos, inclusive, que eu gosto bastante de acompanhar, e, né, eu sei que você está preparando um material especial, a gente pediu aqui o pessoal da BMC News, em conjunto com o Will aí, dos 5 motivos para se investir no exterior. Eu sei que você não vai dar esse spoiler aqui, porque a gente vai deixar um link para que as pessoas entrem e recebam esse material. Mas tá bom, vai, não me dê 5 motivos, mas me dê um motivo aí, pelo menos. Na verdade, eu queria falar mais sobre essa temporada de resultados, do que a gente pode, né? O que o investidor, ele pode interpretar. Muitas vezes a gente fala do cenário, igual eu estava falando agora há pouco com o convidado anterior, que a gente muitas vezes, né, o investidor, ele só olha ali para o campo negativo e ele tem que saber ali que existe oportunidade para entrada justamente, né, nessas baixas, para uma entrada aí para ganhos. Então, assim, dentro desses motivos para se investir nos Estados Unidos, muitas vezes a gente trata os Estados Unidos agora como um momento conturbado, uma pressão inflacionária, mas a gente sabe que tem muitos bons ativos, que há uma grande oportunidade de entrada agora, né? Exato. Para quem está nos assistindo agora, quem acompanha a BMC, a gente está preparando um material bem bacana junto aí para... Acho que essa nova fronteira de investimento global, ele recém está começando, tá?
Então, acho que para quem não investe ainda, você tem que pelo menos descobrir, começar a entender. A gente está preparando um material bem legal exatamente nessa linha, assim, de, cara, como que você pode começar? Eu acho que o primeiro passo é você entender algumas coisas básicas, assim, de funcionamento do mercado americano, que apesar de ter muitas semelhanças com o mercado brasileiro, também tem muitas diferenças, tá? E uma das diferenças, especificamente aí falando mais de performance e desempenho, é que esse ano realmente, né, e quando você olha, é sempre aquela coisa de você olhar a foto, né, a foto esse ano, ela realmente não está muito boa para quem investiu no mercado americano, olhando do início do ano para cá, né. E o Brasil realmente teve um desempenho bem melhor, a própria economia brasileira tá bem esse ano, conseguiu controlar mais a inflação, vai entregar um pouco mais de crescimento e tudo mais. Mas quando a gente olha, não o frame, né, mas quando a gente olha o filme, né, se a gente bota isso em 5 anos, 10 anos, a gente vê, né, como a nossa moeda perdeu valor, como o Brasil entregou bem menos crescimento que os Estados Unidos e por aí vai. Então, o que a história também nos ensina é que esses momentos de volatilidade de mercado americano, eles deveriam ser bons amigos do investidor de longo prazo, né? Então, assim, se por um lado, de fato, tem sido um ano difícil, por outro, entendo que, como o investimento internacional ele representa uma pequena parcela ainda da alocação de carteira, não sei quantos daqui que estão nos assistindo que investem no exterior, você tem mais é que aproveitar. O real está tendo uma excelente performance esse ano por simplesmente ficar parado. A maioria das moedas no mundo perdeu 20% de valor frente ao dólar. Então, ou seja, a gente estaria falando num real, um dólar a R$6, né, para um dólar custar R$6, se o real tivesse acompanhado a tendência do resto do mundo. Então, só o fato do real ter ficado parado mostra que o real está muito bem. Então, tem que aproveitar que o real performou muito bem e hoje você encontra diversos ativos, seja na Bolsa Americana, ou seja para quem quer investir em renda fixa nos Estados Unidos, com yields atrativos, ou com patamar de múltiplo, ou com preços realmente muito descontados frente ao que estava 12 meses atrás. William, mas pode cair mais? Claro que pode cair mais, a gente sim tem um risco de uma recessão aqui nos Estados Unidos. Agora, vai lembrar que uma recessão nos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, que é a principal turbina, motor de crescimento de economia do mundo, junto com China, não passa desapercebido no resto do mundo. Se de fato a gente tem uma recessão aqui nos Estados Unidos, outros mercados também tenderiam a sentir, e não vai ser tendo todo o teu dinheiro alocado no Brasil que você vai se proteger, essa que é a verdade, tá? Inclusive, né, a gente está vendo aí as temporadas de balanços, né, acontecendo aí nos Estados Unidos e aqui. Eu queria que você trouxesse a sua visão especificamente desses últimos resultados, quais aí que acabaram surpreendendo, né, vocês, tanto de um cenário positivo quanto do negativo, para a gente falar um pouquinho mais sobre esses resultados. Boa. Eu diria assim, surpreendeu positivamente Netflix e AT&T. Eu explico por quê, né? A AT&T que é um gigante de telecomunicações aqui nos Estados Unidos. Se você pegar as ações da AT&T, você vai ver que o desempenho em 5 anos é sofrível, tá? É muito ruim. Então ela tinha diversas dificuldades de crescimento, de custos muito altos, de um endividamento alto, enfim, e ela veio se reestruturando. Ela gastou dinheiro com Sky, gastou dinheiro com outras, enfim, uma alocação de capital que ela pode ser questionável, digamos assim, e não crescia. E aí ela vem no primeiro trimestre e entrega algum crescimento, com um bom fluxo de caixa, controlando bastante custos. Então eu destacaria como, realmente, depois de muito tempo ruim, né, chamou atenção, tanto é que as ações ontem, mesmo com a queda do mercado, subiram 7%. Então eu destacaria ela como um dos destaques positivos até agora. A gente ainda não teve Google, Apple, isso aí tudo semana que vem, tá? Mas um destaque positivo. E também a Netflix, né? Netflix também foi outra que certamente chamou atenção. As ações subiram, se não me engano, foi 14% logo depois, no dia depois do resultado. A Netflix também conseguiu fazer uma coisa que ela não tinha conseguido até então no ano de 2022, que foi entregar um crescimento do número de assinantes, 2,4 milhões a mais de assinantes, atingindo os 223 milhões de assinantes da Netflix. E por que foi extremamente relevante? Porque no primeiro trimestre ela apresentou decrescimento, segundo trimestre também não conseguiu entregar crescimento. Tá, teve impacto dos subscriptions dela na Rússia, enfim, mas mesmo assim estava tendo dificuldade, e agora neste trimestre finalmente ela conseguiu entregar crescimento, e isso repercutiu positivamente no mercado.
Do lado negativo, eu destacaria a Tesla, né, as ações sofreram ontem. A Tesla até bateu em termos de receita, bateu em termos de lucro, só que ela destacou aí algumas dificuldades logísticas para entregar mais carros olhando daqui para frente, e pressão de custos também, tendo que reajustar preço de carro e tal. Então isso acabou que repercutiu negativamente na ação. Ô Will, você falou de Tesla, lembrei da nota que eu dei mais cedo de Elon Musk, falando que se concluir a compra do Twitter, 75% ali dos funcionários, ele vai passar um facão, vai demitir. Acho que era 75% ou era de 7.500 para 2.000 funcionários. Deixa eu só olhar aqui, mas era um número bem expressivo aqui, ó, exatamente. Tô até aqui abrindo, ele vai diminuir 75% do corte aí, vai ter um corte de 75%, segundo o Washington Post, tá? Vou dar aqui a fonte. Foi na notícia que eu li lá no Washington Post. Ele pretende reduzir de 7.500 para 2.000 funcionários. A ação aí, né, segundo ele, a empresa está muito inchada. Os papéis até estavam caindo. Eu não acompanhei agora como que está, se está tendo alguma reação ou não. Mas essa é uma questão muito sensível aí, né, da própria rede social. Ele que fez a sinalização que queria comprar, depois voltou atrás, aí entrou na justiça, enfim, uma grande briga aí. Acho que agora os funcionários estão rezando para essa compra não dar certo, né? Porque eles estão vendo aí que vão perder o emprego. Como que tá a repercussão deste caso por aí hoje? Exato, Twitter e Elon Musk estão dando o que falar o tempo inteiro, né? Uma das coisas que pesou também no Twitter, não sei se chegou a acompanhar, mas foi que o governo, o Departamento de Segurança dos Estados Unidos, ele vai fazer um escrutínio maior nas empresas de social media, né? É uma coisa sempre presente, enfim, mas citou especialmente o Twitter, né? E aí, obviamente, que esse escrutínio maior, né, sempre gera dúvidas de será que vai ter, qual vai ser o impacto disso, né, na empresa. E a gente sabe, o Elon Musk citou muito isso e comentou isso, né, as diversas falhas de segurança, ou a dificuldade que o Twitter tem, ou o não controle em termos de segurança e tudo mais. Então, isso obviamente acabou pesando nas ações. Você tem ainda também ele falando em cortar a força de trabalho. Ele é um cara bastante polêmico, né, ele tem essa ideia de criar um super app, né? E aí o Twitter, ele mesmo falou que avançaria nessa construção de um super app em alguns anos. Então ele já tem um plano na cabeça dele, né? Não sei o quanto que ele consegue colocar em prática. Ele é um cara visionário, e essa demissão de 75% realmente é um negócio que chama atenção, faz manchete. Ele tem diversas divergências, chegou a tentar desistir do deal, né, em relação ao Twitter, viu que não era tão interessante quanto ele achava no início, e aí depois não teve como correr. Então, acho que sempre quando eu comento do Elon Musk, eu lembro quando eu estava em Omaha, e a gente fez uma transmissão aqui ao vivo, eu falei, cara, cenas dos próximos capítulos virão, né, e a gente ainda tá falando, ainda hoje, a gente ainda tá tendo alguns capítulos acontecendo, né. Ô, Will, o pessoal aqui desse time, o pessoal aqui da BMC News é muito rápido, maravilhoso. Já tá ali embaixo nos nossos destaques ali, 5 motivos para investir no exterior. Eu já cliquei, já abri. Que material bonito, hein? Poxa, tô olhando aqui. Parabéns, muito legal. Obrigada, né? Por sinal. Gente, totalmente de graça, tá? O mais importante de tudo, clique aí, coloca, né, o seu e-mail para receber. Eu já fiz meu download, estou olhando aqui. Olha, tá bem bonito o material. Parabéns, William. Tô olhando aqui, muito bom. A gente ficou em 5. Muitas coisas importantes aqui. Né? Sim, teriam mais. Daria pra falar 27, sei lá, daria pra falar uns 27, 28 motivos, né? Mas enfim, vamos ficar em 5 só pra não ficar muito extenso. Ô, gente, eu lembro do dia que o Will colocou lá o Me Dê Motivos da música, né? Eu tirei o maior sarro nele ali, Me Dê Motivos pra investir nos Estados Unidos. Surgiu a ideia da... Olha, você vê o que uma música não faz, né, Will? Impressionante. O Will, que é músico, ele sempre faz as associações dele com as músicas aí. Qual que foi a última música, só por curiosidade? Eu usei a do Coldplay, né? Nobody Said It Was Easy, porque esse ano tá realmente difícil, né? Então, ninguém falou que ia ser fácil mesmo, né? E não tá sendo.
Não, mas tem. Mas essa é a diferença, né? Saber, eu estava até falando exatamente esse tema. Estar preparado para todos os cenários e saber usar desses momentos ao nosso favor, né? Sempre tentar, o investidor, principalmente, estar preparado para todos os cenários, não só em âmbito político, igual a gente está vivendo aqui no Brasil, essa questão muito polarizada das eleições, aí muitas vezes os investidores têm que saber separar o voto ali, né? Ser mais racional, olhar para o seu portfólio muito equilibrado para ambos os cenários, mas tirando só a questão eleitoral, também temos outros desafios, igual a gente está vendo, a guerra, o que a guerra já não causou de pressão inflacionária, política monetária, aperto aí para os países, Europa principalmente. E aí eu já até aproveito e pergunto, né, a tua visão, como que você acha que deve ficar a situação lá no Reino Unido logo após a renúncia de Liz Truss? O pessoal tá me avisando que tem um QR Code aí na tela, viu? Só rapidinho aqui. Quem quiser fazer o download aí desse material, totalmente gratuito, viu, gente? É só clicar aí nesse QR Code. Vamos lá, Will. Excelente. Não, cara, o mercado internacional tem muita coisa interessante para falar. Você vê que ontem, por exemplo, a Bolsa da Inglaterra reagiu positivamente à saída da Liz Truss, apesar da queda da libra esterlina, né, a moeda. Assim, para quem não sabe, eu já morei na Inglaterra, enfim, sou casado com uma inglesa, então acaba que a história da Inglaterra está sempre presente lá em casa. E, assim, vou dar um pouco de opinião aqui, pitaco, tá? Não sou inglês, enfim, mas eu acho que a resolução ali, você teria que antecipar eleições. E o problema é assim, na Inglaterra você tem tudo, muito tradição, né? Não é comum, pra gente não tem nada demais. Pois é, caiu o primeiro-ministro, não é que não tem nada demais, mas assim, a gente já se acostumou, isso já aconteceu algumas vezes com a gente, mas na Inglaterra, né, tanto é que ontem foi a maior queda da história do pound frente ao dólar, né, isso caiu quase 4%, o que para o real também, 4% não é tanto assim, não, mas para a Libra é coisa pra caramba, né, ela já está nas mínimas e aí caiu tudo isso, é bizarro. A resolução que nos parece assim, mais plausível seria você convocar uma eleição extraordinária, antecipar, porque já não tem muita governabilidade, troca ministro das finanças, e isso não é normal, né, num país desenvolvido que se orgulha das suas tradições e que mantém as suas tradições, tá? Então acho que a resolução passaria por isso. Confesso que tem um certo receio, né, de por que ela ter abandonado, né, pro lado do barco. Um dia depois ela ter falado que ela não era, que ela era uma fighter, né, que ela era uma lutadora, que ela não era uma quitter, né, que ela não ia desistir tão fácil. Ela falou um dia antes, ela fala isso, um dia depois ela vai lá e tô abandonando o barco. Tenho receio em relação a todo o estresse que está tendo em relação aos fundos de pensão ingleses, por conta das altas taxas de juros. Isso é um risco de cauda, né, que a gente fala, que é aquele risco que não é que ninguém não esteja vendo, já tem gente falando sobre isso, tanto é que nós estamos falando aqui, mas é difícil de mensurar uma quebra, uma ruptura, né, de um sistema financeiro de uma Inglaterra, por exemplo, ou uma quebra de um sistema de fundo de pensão é algo muito sério, tal qual quebra de Lehman Brothers, Bear Stearns na crise de 2007 e 2008, que é o que alguns, inclusive, advogam que falta para a gente chegar até uma grave, grande crise, né, porque a gente veio sofrendo, veio sangrando ao longo do ano, falta isso para ser um trigger para uma crise maior, tá? E eu sei que é sexta-feira, eu sei que ninguém gosta de ouvir isso, mas eu tenho essa pulga atrás da orelha, né, de por que ela, talvez, especialmente quem está lá no comando, sabe o que está por trás, sabe o que está acontecendo, então tem esse receio, porque realmente a alta nas taxas de juros inglesas foi sem precedentes, e aí, para quem não sabe, e aí depois a gente pode... Acho que tem muita coisa para ensinar isso no mercado internacional, mas grande parte dos títulos são pré-fixados, né? Títulos de renda fixa. Então, o fundo de pensão ele comprou um título de renda fixa, ele está lá marcado no seu book, né? Marcado no seu balanço. Quando as taxas de juros sobem, aquele preço do título cai. Só que aí, como as taxas de juros subiram muito e muito rapidamente, né? Você começa a marcar muito isso para baixo. E o fundo de pensão ele fica unfunded, né? Ou seja, ele não vai ter dinheiro para pagar os seus aposentados, né? E o problema é que, assim, quando é um fundo não tem problema, quando são vários diferentes fundos, né? O fundo dos trabalhadores das ferrovias, o fundo do serviço social, sei lá, diversos fundos que ficam unfunded, você tem um problema nacional, né, de esquema do fundo de pensão, parecido com o que a gente teve em termos de reforma da Previdência, né? Eu acho que todo mundo entende hoje em dia isso, porque a gente já comentou bastante no Brasil, né?
Então, assim, esse é um problema que a Inglaterra hoje enfrenta e eu tenho certos receios. Por que está tudo acontecendo? Por que está essa celeuma tão forte lá em relação à Inglaterra que preocupa? E eu acho que a resolução por lá seria realmente convocar novas eleições, enfim, jogar para o povo decidir quem que eles querem, porque o Partido Conservador já está meio que sem moral lá. Uhum. Ô Will, tem uma pergunta aqui no chat, acho muito interessante a gente falar, porque eu até falei agora há pouco, né, que muitas vezes a questão da crise pode se tornar sinônimo de oportunidade, mas aí essa pergunta ela vem muito em linha aqui, foi o Rodrigo Zini que está perguntando, né, exatamente, acho que vai muito em linha assim, é uma oportunidade, mas para todo mundo, para quem nunca investiu também no exterior, porque ele pergunta o seguinte, ó, sobre a redução de risco. O risco mais seguro naquilo, para quem não é treinado, não seria mais arriscado investir no exterior por conta disso? Nesse cenário que nós estamos, nós que não sabemos ainda muito bem sobre investimentos no exterior, exatamente, acho que vai muito em linha, né? Seria também, a gente estava falando desse seu material que você preparou, isso seria para qualquer tipo de investidor, mesmo aquele que nunca investiu fora do Brasil? Exato, com certeza. E por que isso, né? Porque o primeiro ponto é que assim, você já vai estar diversificando no teu risco, opa, geográfico, caiu um lenço aqui. Você vai estar diversificando no teu risco, você vai estar diversificando o teu risco geográfico, né? Você vai estar diversificando o teu risco de moeda e o teu risco de ativos, tá? Só para começar assim, e eu acho que assim, mais diversificação tende a te proteger mais do que te colocar em risco, né? Primeiro ponto, assim, risco de risco geográfico, né? Quando a gente mora no Brasil, a nossa renda ela está atrelada ao Brasil, então toda a nossa renda futura também está atrelada ao Brasil, e a gente está, como eu poderia dizer, all-in Brasil, né? Comprado em Brasil. Eu quero que o Brasil dê certo. E eu realmente quero, tá? Tô falando aqui, tô em Miami, mas eu quero que o Brasil dê certo. Eu torço muito pelo Brasil e acredito muito no potencial do Brasil. Agora, se eventualmente acontecer alguma coisa, e para isso, e essa é a ideia de portfólio, né? A gente tem um portfólio que ele é preparado para as diferentes flutuações e as coisas que a gente não sabe que possam acontecer ali na frente. Se eventualmente o Brasil não der tão certo assim, pô, toda a minha renda futura, meus aportes futuros, eles já estão nesse risco. Será que a minha poupança atual precisa estar nesse risco? Será que não vale a pena eu diversificar geograficamente? Que nem muita gente fala, Will, qual que é o impacto das eleições aqui aí do Brasil, né, aí nos Estados Unidos, o pessoal está falando. Eu falei, cara, eventualmente aparece ali no Bloomberg durante 1 minuto, 2, tá tendo eleição no Brasil, assim, como algo, assim, passa bem desapercebido, tá? Da mesma forma que pra gente, tá tendo uma eleição em Bangladesh, o que isso faz diferença? Não faz muita diferença. Então o mercado americano, ele é muito menos dependente, né, do Brasil, então você vai ter essa diversificação geográfica de eventualmente um Joesley Day acontecer e o teu portfólio não sofrer por conta de um Joesley Day, um impeachment, o ministro que tem uma dor de barriga e resolve sair, ou diz que vai sair porque brigou com o presidente, e aí fica aquela celeuma, o dólar explode, a bolsa cai, o Paulo Guedes vai sair, por exemplo, como já aconteceu. Enquanto o teu portfólio nos Estados Unidos não vai ter absolutamente nada a ver com isso, não vai estar sofrendo por conta disso. Pode sofrer, obviamente, por outros motivos, mas não por conta disso. Então você diversifica esse risco, né? Além disso, o risco de moeda, né? Hoje, você está totalmente alocado numa única moeda, o real, que ao longo dos últimos 10 anos perdeu 60% do seu valor frente ao dólar, tá? De novo, 60% de perda de valor frente ao dólar, tá? Isso quer dizer que o brasileiro em dólar foi ficando mais pobre ao longo dos últimos 10 ou 25 anos de formação do plano real. Então, como é que você protege isso? É tendo uma parcela atrelada a dólar, né? E aí a gente fala, mas então eu posso só comprar dólar? Sim, você pode só comprar dólar. Agora, qual que seria o impacto, talvez, de você ter dólar mais 3% ao ano, dólar mais 4% ao ano, dólar mais 5, mais 6, mais 7, mais 8? Tá? Será que não seria muito maior do que somente ter dólar na carteira? Claro que é óbvio que é. Tem até um gráfico que a gente tem aqui na Avenue que mostra o dólar mais 3%, por exemplo, contra um CDI, e ele bate o CDI. E por que, como assim 3%, William?
Não, hoje se você compra um bond, por exemplo, um investimento de renda fixa, você consegue com 4, 5, que parece pouco, né? Pô, vou ganhar 4% ao ano só. Sim, mas é dólar mais 4, dólar mais 5, dólar mais 6. Você consegue yields dessa magnitude. Quando você vai para a bolsa, o retorno médio do S&P, e aí depende da janela que você pega, 10 anos, 20 anos, mas ele roda na casa próximo de 10% ao ano. Então você está pegando dólar mais 10. Obviamente que tem anos, como foi, está sendo esse ano de menos 20, mas tem ano passado que foi mais 20, mais 30, então, de novo, é na média. E aí você vai fazendo o compounding disso, né, ao longo de diversos anos, o dólar mais 10, por exemplo, que foi o S&P, ou ainda a classe de ativos que mais retornou nos últimos 10 anos aqui nos Estados Unidos foi os REITs, né, os fundos imobiliários. Então você pega dólar mais 12, que foi o que deu. Então eu acho que é realmente algo que o investidor brasileiro deveria considerar, e vou além, né, tem que ter em carteira, né, uma necessidade, não é mais, será que vale a pena? Não, eu acho que é uma necessidade. Agora, Will, a gente acabou de ver uma informação de que o déficit orçamentário dos Estados Unidos foi cortado pela metade no ano fiscal de 2022, a maior queda da história aí após 2 anos de enormes gastos relacionados à Covid-19. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse hoje, depois dessa declaração orçamentária, que isso fornece mais evidências de nossa recuperação, né, da recuperação econômica dos Estados Unidos histórica, impulsionada pelo esforço de vacinação e também pelo plano de resgate americano. O ano fiscal de 2022 registrou 4,896 trilhões de dólares em receita contra 6,272 trilhões de dólares em despesas. O número de despesas, então, representou um declínio ali de cerca de 550 bilhões de dólares e mais um aumento ali de 850 bilhões de dólares na receita, né? O total já é o mais longe já registrado pelo governo dos Estados Unidos. O que você considera no impacto da Treasury americana e como correlacionar isso com o mercado de ações dos Estados Unidos? Isso já está precificado? Boa, esse é um ponto legal e me remete às minhas aulas de contabilidade social da faculdade, né? É bem legal isso, cara, porque assim, o que acontece? Os Estados Unidos tem o que a gente chama de déficit gêmeos, né? Os Estados Unidos compra mais do mundo do que vende, né? Então, ou seja, ele importa mais, né? Ou seja, o gasto com importação de produtos aqui nos Estados Unidos, produtos e serviços, ele é maior do que o que ele ganha com as exportações, tá? Então, é um primeiro déficit que os Estados Unidos têm, que é o déficit de balança comercial. Aí depois tem o déficit fiscal, esse que você está falando. Ou seja, os Estados Unidos, o seu governo gasta mais do que arrecada. Pô, como é que esse negócio funciona, né? Os Estados Unidos compram mais mercadorias e serviços do mundo e ainda o governo gasta mais do que arrecada. Como é que fecha essa conta? De fato, esse é um grande receio que muita gente comenta, que muita gente fala sempre dos Estados Unidos, esses déficits gêmeos, não é sustentável e por aí vai. Obviamente que nos últimos 2 anos se acentuou ainda mais, veio a pandemia, o governo jorrou dinheiro na economia, basicamente o fiscal dos Estados Unidos foi para o espaço, assim como foi no Brasil, assim como foi no mundo inteiro, na verdade. Mas, obviamente, que nos Estados Unidos tem uma repercussão, porque é global, né? Só que como é que fecha essa conta? Porque tem uma outra conta, né? Que é a conta de quanto que os Estados Unidos conseguem. Será que os Estados Unidos manda mais dinheiro para fora ou ele atrai mais dinheiro? E os Estados Unidos atrai mais dinheiro. Então, se por um lado ele compra mais produtos de fora do que vende e o governo gasta mais do que arrecada, por outro, dinheiro flui para os Estados Unidos. Ano passado, houve um aumento muito forte do investimento estrangeiro direto no mundo inteiro. E adivinha qual foi o porto mais procurado pelos investidores, onde teve mais investimento estrangeiro direto? Foi nos Estados Unidos. Os Estados Unidos foram o país que mais captaram recursos do mundo. Seja para construir um prédio, seja para construir uma ponte, seja para financiar um projeto, seja para montar uma startup em São Francisco, ou seja, simplesmente para comprar ações ou investir em treasuries. Então a conta, ela ajuda a fechar com essa atração de capitais, que é a conta de capitais que os Estados Unidos consegue, tá? Então, apesar dos FCGMs, por outro lado, os Estados Unidos atraem muito capital. Dito isso, ou seja, para diminuir um pouco o receio em relação a esses déficits gêmeos, o que a gente tem também é que os Estados Unidos têm o poder de moeda, né? No limite, ele emite dólar. Obviamente que isso gera inflação, como a gente está vendo agora, perda do poder de compra do dólar, mas ainda assim
é a moeda de reserva de valor global. Então, apesar desses déficits, o mundo financia os Estados Unidos e o mundo usa como moeda o dólar. Até onde vai isso? Muita gente fala dessa hegemonia americana vai acabar. Legal, pode ser que sim, a gente não sabe, não sei se eu vou ver isso, não sei se as minhas filhas vão ver isso, talvez vejam, não sei. Agora, quem é o herdeiro hoje do dólar? Acho que hoje carecem de herdeiros, né? Especialmente agora com toda essa crise entre Rússia, China, né? E toda essa atividade, a falta de atividade da China em criar certos embargos para a Rússia, mostra um alinhamento dela com a Rússia, deixa o mundo totalmente com o pé atrás em relação à China ser a potência hegemônica do mundo. A moeda chinesa não tem credibilidade, por aí vai. O sistema financeiro chinês também não tem tanta credibilidade assim. Então, quem é o herdeiro do dólar? Enquanto não tem herdeiro, os Estados Unidos vai se financiando e consegue se sustentar tranquilamente, tá? E aí, mas obviamente que isso tem impactos na desvalorização do dólar, perda do poder de compra do dólar, da inflação e, obviamente, nas treasuries, que acabam refletindo isso, né? Você tem um aumento aí dos retornos exigidos para você financiar isso, né? Exatamente, Will. Estava até aqui lendo, né, uma parte. É que eu não quero falar, para deixar o pessoal curioso para fazer o download aí, mas eu estava lendo e achei muito interessante aqui, bem no final, na hora que você falou do balanço de ativos e passivos, né? O quanto do nosso consumo é dolarizado, né? A gente que usa tecnologia, muitas vezes realmente, né, que está aí muito ligada, atrelada exatamente ao dólar. A gente está agora, pouco mais cedo, estava falando um pouco sobre, educação aí na hora dos investimentos, com o nosso convidado anterior. Exatamente, ele perguntou, né, era o Gustavo Almeida, a pessoa fez uma pergunta de Santander, mas você tem a conta no Santander? Você também está ajudando aí, né, exatamente ao balanço da companhia? Eu lembrei aqui do Rui das Neves, um grande telespectador nosso, que ele faz um trabalho sensacional de educação com as netas que são adolescentes, elas têm ali um portfólio e elas só compram daquelas empresas, né, elas não vão na concorrente delas ali do varejo, por exemplo, elas vão comprar roupa, vão nas empresas para fortalecer o caixa, para fortalecer exatamente aquele ativo. E aí eu vi aqui, né, um ponto muito importante que você colocou, exatamente, a gente consome muitos produtos aí dolarizados, por que não eu não ter uma parte do meu portfólio, então, dolarizada, exatamente, né, sendo que o consumo tá aí, todo mundo consumindo, muito legal, não vou ficar dando muito spoiler aqui para o pessoal fazer esse download aí, tá muito legal, parabéns, viu, muito legal mesmo, obrigada por ter atendido esse pedido nosso de criar esse e-book aí, vou chamar de e-book assim, né, acho que é um e-book mesmo, muito bem feito. Obrigada, viu, Will? Quero agradecer pelo e-book e por estar aqui sempre nos apoiando, nos ajudando nessa missão educacional. Não, tem muito... exato, tem muito mais material aí para falar do mercado americano. Assim, falando de novo para o brasileiro, acho fundamental ter essa diversificação. A gente tem uma eleição aí à frente, independentemente do lado A ou lado B. O fato é que a gente já tem uma situação fiscal que não é das melhores. Você teve aprovação de diversos gastos agora, sem contrapartida de receita, então a situação fiscal de 2023 ela não é das mais tranquilas, né? E isso tende a bater na moeda da mesma forma que está acontecendo com a Inglaterra, né? Toda a situação fiscal fez o que? A Libra definhar em relação ao dólar. Já aconteceu com a gente lembra muito bem isso, né? O dólar perdendo, o real perdendo valor frente ao dólar. Cara, 2023 está aí, situação fiscal do Brasil com todos os gastos que foram aprovados, subsídios e tudo mais, a meu ver me parece preocupante, eu deveria preocupar. E conforme tu comentou, de fato, cara, o nosso consumo ele é muito dolarizado, né? Vale lembrar que todas as commodities, elas são cotadas em dólar, né? Então, eu fiz um estudo há um tempão atrás, tinha até que atualizar isso, mas você pega, por exemplo, o bolo de fubá vai ficar mais caro se o dólar subir, não é só que o iPhone vai ficar mais caro, o bolo de fubá da padaria da esquina vai ficar mais caro, o pão na chapa vai ficar mais caro, o cafezinho vai ficar mais caro. Por quê? Porque café é cotado em dólar, trigo é cotado em dólar, milho é cotado em dólar, e o churrasco vai ficar mais caro, porque boi gordo é cotado em dólar também, né? Então, o dólar ele tem um impacto direto na nossa vida, e aí a gente precisa equacionar isso. Eu tenho um monte de passivo, eu tenho um monte de gastos em dólar. Como é que eu equaciono isso? Bom, eu tendo também, de fato, ativos dolarizados. Então, assim, quando o dólar explode, se eu tenho dólar, a viagem internacional não fica tão fora da mão. O iPhone, ele não fica
tão fora da mão também. A gente vai conseguir ter, porque, bom, beleza, o dólar explodiu, mas a minha carteira também, nessa percentual aqui, alocado no exterior, também vai se beneficiar. E aí, obviamente, sempre convido, quem quiser pode me seguir nas redes sociais, @WillCastroAlves, e a gente vai fazer mais coisa também com a BMC. E para abrir conta na Avenue, teve gente perguntando no chat, cara, é muito simples, você abre conta, um comprovante de residência, um documento com foto, você vai ali, e em 15 minutos você consegue abrir a conta, não tem mínimos de investimento, enfim, e acho que o primeiro passo é você abrir a conta e começar a navegar na plataforma, ter familiaridade, e aí vão surgindo dúvidas, aí tem um time lá para tirar suas dúvidas. Tá certo, obrigada, Will, sempre um prazer, obrigada por estar aqui com a gente, até semana que vem. Obrigadão, Paulo. E agora estamos aqui no New Office. Não sei se deu para te ver lá atrás a Baía do Coconut Grove. É bem legal aqui. Eu tenho feito alguns stories. Ainda tem fio. Tem gente passando aqui na obra e tal. Mas lá atrás, não sei se vai. Tá bem bonito. Eu acabei fechando. Lá atrás tem toda uma baía, tem um monte de barco. É bem legal. E também agora vamos conseguir, tem gente que visita, que é cliente da Avenue, fala, posso visitar a Avenue e tal, veio a pandemia, fechou tudo, agora acho que com o novo escritório, pelo menos a gente vai estar com uma casa legal para receber os clientes que nos visitam aqui em Miami também. Continua em Brickell aí? A gente está agora, não, a gente está em Coconut Grove aqui, que é uma outra área perto de uma baía que tem aqui, inclusive não é a área mais perto do centro da cidade, nem uns 10 minutos da Brickell, mas é interessante que a prefeitura de Miami fica aqui atrás, a prefeitura é um prédio super tradicional, antigão aqui nessa marina, a prefeitura de Miami é aqui. Tá certo. Obrigada, Will. Um prazer, boa sorte então aí na nova sede, na nova casa aí de vocês. Em breve, quem sabe eu consigo tirar uns dias de férias aí, fazer uma visita a todos vocês. Obrigada. Exatamente, tem que vir aqui, Paulo. Tá mais fácil eu ir aqui, né, na Avenue aqui da Faria Lima, mas tudo bem, em breve. Tá bom. Obrigada, Will, beijo. Valeu, beijão, tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.